Bem, então, pessoal, voltando então ao nosso curso de Fundamentos da Análise Proteômica, né? Eu vou dar alguns recados aqui e vou deixar registrado para que os outros alunos, que infelizmente hoje não puderam comparecer por diferentes motivos, ficarem por dentro também dos recados, né? Então, a gente vai ter, da última semana do curso, a gente vai ter aula prática na segunda. Na terça vai ser livre para vocês prepararem os relatórios e os seminários, tá bom? Então, cada dupla, a avaliação vai funcionar da seguinte forma: cada dupla vai escolher um artigo, não é isso? Que vai estar lá no Google Drive e vai apresentar esse artigo, então, na quarta-feira dessa última semana. Na quarta-feira, então, logo após essa terça-feira livre para vocês prepararem. E na quinta-feira vai ser o relatório da parte prática. Vocês vão fazer com o Luiz e com a Michele análise de dados, então, ver toda a pipeline de análise de dados com o Perseus. E então vai ter um relatório no final na prática para ser apresentado na quinta-feira. E na sexta-feira a gente vai deixar livre como um backup, caso alguém tenha algum problema de conexão ou algum outro problema que não puder apresentar nesse dia, a gente vai, então, deixar a sexta-feira livre para todo mundo ter a chance de ser avaliado, não é isso? Então, vamos começar aqui. Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela. E aí a gente começa, então. Vocês estão vendo aí? Sim, né? Espero que sim, né? Sim, sim. Tá bom, então. Então, a gente vai começar hoje a aula sobre quantificação de proteínas utilizando a espectrometria de massas, né? Então, a gente vai comparar primeiro, historicamente, como é que a quantificação, quando a espectrometria de massas para proteômica ainda não era quantitativa, os métodos eram baseados na quantificação em gel, não é isso? Então, a gente vai mostrar as diferenças, basicamente, e as limitações da quantificação baseada em gel. Um pouco eu já comentei na aula passada, não é isso? Dessas limitações, em comparação com uma acurácia muito maior, que você vai ter uma sensibilidade maior da quantificação utilizando a espectrometria de massas, não é isso? Existem alguns conceitos que a gente vai usar durante a aula, que é importante vocês irem se familiarizando, e a gente, obviamente, vai discutindo durante o tempo, mas a diferença entre quantificação relativa que você tem, onde você não tem um valor absoluto, né? Você diz está 3 vezes mais intenso ou 4 vezes mais intenso numa condição em relação à outra, ou seja, é relativo a uma condição, e a quantificação absoluta, onde você pode dizer exatamente o número de cópias de uma determinada proteína dentro da célula, né? Ou seja, a quantidade em femtomols, em quantidade absoluta mesmo, que você tem ali dentro da célula em uma condição ou em outra, não é isso? A gente vai ver como é que você usa métodos diferentes para adquirir essas informações, né? De forma relativa ou de forma absoluta, né? A gente vai comentar também a quantificação de espectrometria de massas, que é baseada em marcação por isótopos estáveis, não é isso? Não radioativos, obviamente, nesse caso, né? Então, carbono 13, nitrogênio 15, por aí vai, alguns outros são utilizados também. E em relação a label free, o que a gente chama de label free? É livre de marcação, não é isso? Quantificação livre de marcação, onde é um método mais barato, mas requer mais tempo de máquina e tem algumas limitações em termos de acurácia na quantificação, né? E a gente também vai ver a diferença entre a quantificação alvo direcionada, que do inglês vem target proteomics, ou quantificação do tipo target, não é isso? E em relação à quantificação que a gente faz de todas as proteínas, ou tenta fazer no maior número de proteínas possíveis, num modo de descoberta, que a gente chama de discovery driven, né? Onde você quer descobrir que proteínas, você não sabe a priori que proteínas você quer olhar, e você quer descobrir que proteínas são diferentemente reguladas ali naquele sistema. Em contrapartida com o Target Quantification, onde você já tem os seus alvos que você está interessado, então vamos supor, você está interessado em 50 ou 100 proteínas de uma pathway específica, e você quer quantificar somente aquelas proteínas com uma sensibilidade maior, obviamente, que isso permite, já que você está olhando para só algumas, então você pode otimizar o seu equipamento para olhar só aquelas proteínas, para isso.
Então, você aumenta a sensibilidade, a acurácia também da sua quantificação, e você pode fazer quantificação absoluta também, usando peptídeos marcados isotopicamente como padrão que você introduz na sua amostra. Então, são abordagens diferentes que você pode utilizar para a quantificação baseada em espectrometria de massas, não é isso? Só relembrando aqui o meu e-mail, magnojunqueira@gmail.com ou magnojunqueira@iq.frj.br. Qualquer momento vocês podem escrever, qualquer dúvida, sugestão e por aí vai, né? Então, aplicações da proteômica quantitativa, não é isso? Então, a gente sabe que a informação qualitativa das proteínas identificadas, então a proteômica inicialmente começou com a caracterização qualitativa das proteínas que estavam presentes em amostras, não é isso? Então, ela não dava informação quantitativa. Então, era como se fosse uma caracterização de quais proteínas estariam ali presentes numa amostra biológica, não é isso? Mas isso a gente sabe que não é suficiente para descrever processos biológicos complexos, não é isso? E mecanismos também envolvidos em atividades biológicas, não é isso? Para isso você precisa de valores quantitativos, de o que está mudando ali, não é isso? Então, é necessário detectar mudanças quantitativas no proteoma. E essas mudanças quantitativas, elas podem acontecer no espaço, ou seja, a localização celular em tecidos, não é isso? Então, algumas proteínas que mudam sua localização celular durante o tempo, seja por uma modificação pós-traducional, ou seja por uma mudança de interface líquido-líquido, por exemplo, que faz com que a proteína se desloque dentro da célula, ou uma localização dentro de uma organela, não é isso? Que é isolada por uma membrana plasmática. Em tecidos isso também acontece, e também essas mudanças no tempo, não é isso? Quantitativas no tempo. Então, cascatas de sinalização. Então, a gente pode também quantificar a meia-vida de proteínas. Então, existem métodos para você dar pulsos de marcação, por exemplo, que a gente vai comentar do SILAC, onde você começa capaz de calcular a meia-vida das proteínas, a dinâmica de formação de complexos. Então, existem questões assim, será se um determinado complexo, por exemplo, o APC Complex, que é um complexo muito importante, chamado de Anaphase Promoting Complex, né, que está envolvido na divisão celular. Será que esse complexo já está montado dentro da célula o tempo todo, só que ele não está ativo? Ou será que ele é montado no momento, naquele passo do ciclo celular especificamente? Então, isso você pode utilizar a proteômica quantitativa para responder essas perguntas, né? E perturbações, né? Obviamente, você quer quantificar a mudança de proteínas, não só de proteínas, mas de qualquer ômica baseada na espectrometria de massa, seja lipidômica, metabolômica, e quando você induz perturbações na sua célula ou no seu sistema biológico que você está estudando. Isso pode envolver, então, knockdown, por exemplo, com RNA de interferência, você está depletando ou diminuindo a quantidade de uma determinada proteína e você quer ver como isso afeta o sistema como um todo, em termos de quantidade de proteínas, a superexpressão de uma proteína, também como é que isso pode afetar, fatores de crescimento, os hormônios, por exemplo, interação de proteínas no tempo e formação de complexos também, que a gente já comentou um pouco, e, obviamente, efeitos de drogas, por exemplo, né? É muito estudado, então você tem um sistema biológico onde você trata com uma determinada droga e você quer ver como é que isso muda o perfil proteômico da sua célula, né? Isso. E quais são os alvos dessas drogas também. É possível usar a proteômica quantitativa também para mapeamento de alvos de drogas, né? Então, a gente vai comentar um pouquinho também sobre isso. O problema é que a espectrometria de massas, inerentemente, ela não é quantitativa. Então, existe uma série de fatores que vão contribuir para a intensidade de um determinado pico de um analito que você está olhando no espectro de massa, não é isso? Um dos fatores que vão contribuir, obviamente, é a quantidade absoluta desse componente. Vai interferir naquela intensidade do pico. O problema é que a quantidade do componente em relação a outros componentes da matriz afeta também a intensidade desse analito que você está olhando, que é o que a gente chama de efeito matriz, né? Então, você sempre tem um efeito matriz que vai influenciar ali na intensidade do seu analito. Outra coisa é a facilidade de ionização do seu componente, ou seja, se ele ioniza bem ou se ele não ioniza bem. Ou seja, você pode ter um analito em uma quantidade muito grande,
mas ele não tem uma capacidade de ionização boa, e aí você vai ver um sinal dele baixo. Ou vice-versa, você tem um analito numa quantidade bem pequenininha, mas ele ioniza muito bem, e aí você vai ver ele num sinal de massa, uma quantidade muito grande, né? Então, isso complica, então, a quantificação. Então, dando um exemplo, se você tem a mesma concentração de diferentes componentes, pode derivar em uma diferença drástica, obviamente, na intensidade do sinal no seu espectrômetro de massa, né? Então, se a gente usar um exemplo, se eu tenho uma proteína que é digerida em peptídeos, ou seja, estequiometricamente, eu tenho a mesma quantidade de cada peptídeo que eu gerei a partir daquela proteína, não é isso? Só que os diferentes peptídeos vão gerar uma diversidade de sinais totalmente diferente no seu espectrômetro de massa. Alguns peptídeos, obviamente, podem até não serem detectados, porque não ionizam bem, ou tem supressão de sinal, ou são, por exemplo, subestequiométricos. Então, sempre essa limitação da quantificação. Então, se eu comparo peptídeos diferentes na espectrometria de massa, em termos de sinal, a intensidade do pico no espectro de massa, isso não me diz nada quantitativamente, porque eles têm eficiências de ionização totalmente diferentes, não é isso? Então, a gente deve considerar isso quando a gente vai fazer a proteômica e usar a espectrometria de massa, não é isso? Isso, então, obviamente, ela não é inerentemente quantitativa, não é isso? Então, quando a gente faz uma análise quantitativa, uma análise proteômica, de modo geral, a gente olha esse gráfico, é bem clássico de você mostrar que somente uma fração dos peptídeos é quantificada, né? Se você olhar aqui o número de proteínas no eixo do Y aqui, no eixo do X, a concentração dessas proteínas, que estão aumentando aqui para a direita, não é isso? Então, normalmente, você tem aqui as proteínas que estão dentro da sua amostra, não é isso? Aqui está mostrando uma distribuição normal aqui, de proteínas que têm uma concentração muito baixa para proteínas que têm uma concentração muito alta, não é isso? Então, uma fração dessas proteínas são identificadas. É isso. A gente nunca consegue identificar 100% das proteínas numa amostra. É muito raro isso acontecer, né? Pode ser que aconteça numa amostra muito simples em termos de complexidade, mas mesmo em amostras muito simples, tem limitações de proteínas que nem têm peptídeos trípticos, por exemplo, ou que os peptídeos todos gerados não ionizam bem, e por aí vai, né? Ou proteínas muito pequenininhas. E só uma fração muito menor ainda das proteínas identificadas são proteínas que a gente pode quantificar, né? Então, você tem uma fração da proteína total, uma fração dessa proteína é identificada e uma fração menor é quantificada nessas proteínas, né? Então, normalmente, quando você vai reportar um trabalho de quantificação, você diz o número de proteínas que você identificou, normalmente uma fração menor são das proteínas que são quantificadas, não é isso? De acordo com várias limitações que a gente vai comentar mais para frente, né? De dados que você precisa ter para você ter uma quantificação com uma acurácia boa, não é isso? Então, em termos de metodologias quantitativas em proteômica, como eu comentei com vocês, inicialmente a proteômica começou como uma ciência muito baseada na eletroforese bidimensional, não é isso? Onde você separava em primeira dimensão as proteínas por pontos elétricos, num gradiente de pH imobilizado, não é isso? Então, você fazia um gradiente de pH num gel de acrilamida, esse pH era imobilizado na acrilamida, não é isso? Então, se você gerava um gradiente de pH, botava as proteínas ali e aplicava uma diferença de potencial. As proteínas iam migrando até encontrar o seu ponto iselétrico, onde a carga total era igual a zero dela, e elas paravam ali e praticamente precipitavam ali naquele ponto. Aí você adicionava o SDS, que era a carga, e fazia uma segunda dimensão. Botava carga em todas elas, uma carga negativa, e fazia uma segunda dimensão, onde elas migravam agora numa malha de acrilamida também, agora numa malha um pouco mais densa, onde elas, então, eram separadas por volume molecular. Daí isso numa segunda dimensão. Isso gerava aqueles famosos spotzinhos, né? Onde você tinha algumas proteínas ou uma proteína principal por cada spot ali presente. E aí você tinha a coloração por prata, que a gente revelava normalmente o gel por prata, que é semi-quantitativo. Por que a gente diz que é semi-quantitativo a prata? Porque dependendo do tempo que você expõe a prata, vocês sabem, quem já revelou um gel de prata sabe como é que funciona. Se eu exponho, eu queimo um pouco mais o gel, ou se eu exponho menos, ele revela menos. Então era um pouco difícil de você controlar, numa quantificação por prata, o tempo de exposição de revelação de cada gel de eletroforese, e isso influenciava absurdamente na intensidade do spot, né, obviamente, né? Então, não era um método muito otimizado para isso.
Outra forma de coloração que era utilizada, que era um pouco mais quantitativa, era o COMASS. Até porque o COMASS, a gente usa a mesma metodologia em COMASS para dosagem de proteína, não é isso? Então, de certa forma, ele é mais quantitativo e era muito usado, então, para comparar duas condições. Você corria na mesma curva de eletroforese, duas amostras diferentes, na mesma corrida, você alinhava os spots e via os spots que estavam diferentemente regulados ali, né, em termos de proteína, né? E aí surgiram outros métodos de revelar essas proteínas, alguns mais específicos, né? Então, por exemplo, métodos baseados na fluorescência, inflorescência, não é isso? Então, ProQ Diamond, por exemplo, era um método de fluorescência específico para a detecção de proteínas fosforiladas no gel de eletroforese bidimensional, não é isso? Existiam outros métodos também baseados em fluorescência, onde você marcava o pool de uma proteína, de uma amostra com um fluoróforo e o outro pool que você queria comparar com outro fluoróforo, combinava essas amostras e corria o mesmo gel de eletroforese bidimensional. E aí você usava um scanner para escanear um comprimento de onda de uma fluorescência e depois do mesmo gel para escanear o comprimento de onda de outra fluorescência. Não é isso? E aí você quantificava os spots diferencialmente no mesmo gel de eletroforese, o que aumentava, então, a sua reprodutibilidade, já que você estava correndo no mesmo gel, obviamente, e aí aumentava a sua acurácia em termos de quantificação. É isso. Então, foi um método bastante usado. E existem outros métodos de detecção também, como o 2,4-dinitrofenilhidrazina, que é a detecção de carbonilas derivatizadas, não é isso? Então, era uma outra forma de você marcar as suas proteínas ali, e para ter uma sensibilidade maior até que o COMASS, né? Ou que a prata. A prata já é cerca de 8 a 10 vezes mais sensível que o COMASS, mas os de fluorescência ainda são mais sensíveis ainda para a detecção, não é isso? Então, outras formas que você tinha também de analisar proteínas era a expressão da análise da expressão das proteínas usando um epitopo. Então, você adicionava no gene, isso em Saccharomyces cerevisiae, de certa forma, funciona muito bem, onde você faz a recombinação homóloga de forma bastante eficiente, diferentemente do que acontece em humano, onde a recombinação homóloga não funciona muito bem. Então, você pode pegar a sequência gênica, a Open Reading Frame, pegar no C-terminal ou no N-terminal e fazer uma recombinação homóloga com braços de homologia, não é isso? Onde você adiciona uma sequência de um epitopo que você conheça. Então, você pode adicionar um epitopo fluorescente, por exemplo, ou uma tag de afinidade, uma tag de afinidade em tandem, por exemplo, essa Tandem Affinity Purification foi muito usado em TAP. Não só, você pode utilizar isso, não só para caracterização de complexos proteicos, já que você usa uma proteína como uma isca, para pescar todo o complexo proteico que está ali dentro, já que você pode usar anticorpos específicos, por exemplo, contra uma das tags, ou usar outro tipo de afinidade, não é isso? Usando essas diferentes tags. E aí você pode isolar o complexo, mas não só isso. Se você tem uma tag específica, por exemplo, de FP em cada um dos seus genes, você pode fazer uma quantificação semi-quantitativa usando um Western blot. Isso foi feito, então, em escala genômica, em 2003, para praticamente todo o genoma de Saccharomyces cerevisiae. Não foi com GFP especificamente, foi com uma outra tag, mas foi possível você, por Western blot semi-quantitativo, ter uma ideia da expressão de cada uma das proteínas expressas pelas Open Reading Frames de Saccharomyces cerevisiae, não é isso? E, além disso, foi feito também, foram uns trabalhos seminais na época, que fizeram a caracterização em larga escala de complexos proteicos, também em escala genômica, não é isso? De Saccharomyces cerevisiae. Isso não foi feito de forma completa ainda nos trabalhos até hoje em humanos, não é isso? Que o número de genes é muito maior e a recombinação homóloga não funciona. Então, você tem que usar métodos alternativos para adicionar uma tag numa proteína humana, normalmente como o terceiro alelo. Então, a gente tem dois alelos, um alelo de dois genes, não é isso que está na estrutura dos cromossomos humanos. O que a gente faz é, normalmente, adicionar um cromossomo artificial de bactéria, contendo um terceiro alelo, que é uma terceira cópia daquele gene,
contendo a tag que você fez por recombinação homóloga em bactéria. Então, você produz os cromossomos artificiais de bactéria nas próprias bactérias, faz a recombinação em bactéria, que funciona muito bem, e depois você, então, adiciona por eletroporação esses BACs, que são cromossomos artificiais de bactérias, que são circulares, não é isso? Dentro da célula humana. Esse cromossomo artificial foi visto que ele integra dentro do genoma como uma terceira cópia do gene, e normalmente você usa o promotor endógeno, não é isso? Então, como você usa um promotor endógeno, teoricamente todos os sistemas regulatórios do tipo cis vão estar representados ali, e normalmente você tem uma expressão que é muito próxima da expressão endógena daquele gene, né? Então, você pode usar aquilo para quantificar a presença, a quantidade daquele gene dentro do seu sistema, mesmo em eucariotos, em mamíferos, não é isso? Nesse caso. E as quantificações, obviamente, que são baseadas em espectrometria de massa, que vai ser o foco principal da nossa aula, que a gente vai ver que a quantificação pode ser feita via MS1, não é isso? Ou via MS2, ou seja, a fragmentação do peptídeo, ou via o MS1, que é o sinal do precursor, o peptídeo intacto, não é isso? Saindo da cromatografia líquida e entrando no espectrômetro de massa. E a gente vai comentar a diferença entre relativa e absoluta, aí também. Desculpa. Então, a visão bem geral, e esse slide já está um pouco desatualizado também, depois eu vou melhorar ele, mas uma visão geral dos métodos de quantificação por espectrometria de massas, você tem, então, a cromatografia líquida, não é isso? O LC-MS-MS, e aí você pode fazer a quantificação com métodos baseados em marcação isotópica, usando isótopos estáveis, não é isso? Obviamente não radioativos, não é isso? Ou métodos do label free, onde você não tem marcação de isótopos, não é isso? E aí você tem aqui, nesse caso, dois tipos aqui. Uma marcação metabólica, onde você pode marcar metabolicamente todas as proteínas dentro da célula, fornecendo aminoácidos marcados isotopicamente, né? Então, por exemplo, você dá uma lisina e arginina, e aí você necessita de que esses aminoácidos sejam essenciais, não é isso? O que significa que eles sejam essenciais? Significa que a célula não está produzindo ele por vias de outros aminoácidos ou via outros carboidratos, não é isso? Por exemplo, em mamíferos, a gente perdeu durante o curso evolutivo a capacidade de sintetizar alguns aminoácidos, né? O que, de certa forma, para a marcação metabólica, foi uma vantagem. Mas, por exemplo, bactérias e plantas, elas têm capacidade de produzir todos os aminoácidos, não é isso? Então, isso funciona para, normalmente, tipos celulares que são de mamíferos, não é isso? Então, essa marcação metabólica, depois eu vou comentar e entrar um pouco a fundo, isso é no nível MS1, tá vendo? Aqui, quantificações baseadas no MS1. E eu posso fazer uma marcação também usando isótopos estáveis no MS2. E aí a gente vai ver que é uma marcação in vitro usando iTrack ou TMT, que são estratégias muito similares, em que você utiliza o sinal no MS2 para essa quantificação. Então, olhando aqui o lado do sem marcação, onde você não faz marcação nenhuma dos seus aminoácidos, você pode também comparar, daquela forma que eu mostrei, de quantificação que eu comentei com vocês usando a área do pico, lembra que eu comentei na aula anterior da área do pico? Você pode usar o sinal do MS1, ou em alguns casos você pode usar do MS2 o MRM, não é isso? Multi-Reaction Monitoring, onde você faz um monitoramento de várias reações do MS2, que eu vou comentar também, que é mais ou menos utilizado hoje em dia, é menos utilizado esse termo, é mais utilizado SRM mesmo, que é Single Reaction Monitoring, ou Selected Reaction Monitoring. Esses nomes são meio utilizados de forma redundante, mas hoje Selected Reaction Monitoring acho que é o termo mais utilizado para expressar isso, onde você seleciona um precursor especificamente e seleciona um fragmento daquele precursor que você vai utilizar para quantificação. Então, você não quantifica utilizando todos os fragmentos, mas sim você seleciona alguns fragmentos de um peptídeo especificamente para usar para quantificação. Então, na verdade, você usa a área do pico dos fragmentos e não a área do pico do precursor. Isso tem certas vantagens. Aumenta a sua sensibilidade, diminui a interferência, o ruído. Então, tem algumas vantagens. Outra possibilidade são os métodos baseados em contagem espectral, por exemplo. Isso depois eu vou mostrar com mais detalhes para frente,
Mas, normalmente, quando eu injeto uma proteína no espectrômetro de massa, numa quantidade X, ela tem Y, sei lá, 10 espectros de ms/ms. Se eu pego a mesma proteína e injeto 2x, ou seja, duplico a quantidade dela no meu espectrômetro de massa, eu vou encontrar normalmente 10 espectros, 20 espectros de ms/ms. Ou seja, normalmente, a quantidade de ms/ms que você adquire daquela proteína reflete mais ou menos a quantidade que você injetou daquela proteína. E a gente vai discutir por que isso acontece também. Mas, de modo geral, vocês já podem imaginar que, se eu aumento a quantidade daquela proteína, eu tenho a capacidade de agora detectar novos peptídeos que eu não estava detectando anteriormente. Então, esses novos peptídeos vão ser selecionados para fragmentação. Então, obviamente, eu vou ter mais espectros de MS2 relativos àquela proteína. Então, mas é óbvio que eu só posso usar a contagem espectral para a mesma proteína. Então, eu tenho uma injeção 1, onde eu tenho X espectros de ms/ms, e aí eu injeto na condição 2, que pode ser, por exemplo, um paciente, um controle em um paciente, por exemplo, e aí eu aumento o número de contagem espectral se eu tenho uma quantidade maior daquela proteína, ou diminuo o número de contagem espectral se eu tenho uma quantidade menor daquela proteína. Bem, isso é uma visão bem geral, a gente vai entrar em detalhes em cada um desses métodos e comentar a fundo, para vocês terem uma ideia melhor de como tudo isso funciona. Eu vou só fechar aqui as minhas outras coisas que provavelmente estão abertas aqui, porque meu computador, como sempre, fica um pouco lento. Então, deixa eu ver. Tá. Voltando aqui, então. Vocês estão vendo, não estão? Sim. Vocês estão aí ainda, pessoal? Só dá um alô aí para mim, para eu não ficar falando sozinho se alguma coisa acontecer. Sim, sim, sim. Deixa eu botar o meu pointer aqui. Então, quando eu tenho uma análise proteômica, como a gente já viu, eu tenho meu cromatograma de íons, não é isso? Então, na verdade, os meus peptídeos estão saindo ao longo do eixo do Y, que é o tempo de retenção na minha cromatografia líquida, não é isso? E entrando no meu espectrômetro de massa. Então, no cromatograma de íons, eu tenho uma informação de 2 dimensões. Na verdade, 3 dimensões, não é isso? Eu tenho o tempo de retenção aqui, eu tenho a relação massa-carga dos meus peptídeos que estão saindo e a intensidade dos meus peptídeos, que a gente pode ver de acordo com a areazinha ou a intensidade do pico, que eu posso olhar isso na dimensão de intensidade também, que eu vou mostrar mais para frente. Nessa imagem aqui, que parece muito similar com um gel bidimensional, não é isso? Só que isso aqui é a imagem muito mais acurada de cromatograma de íons. Então, quando a quantificação label-free começou a surgir, os programas foram adaptados até inicialmente, o Progênesis, por exemplo, que era um programa, foi um dos primeiros programas que surgiram para a quantificação label-free, ele trabalhava transformando os dados de espectrometria de massa, do cromatograma de íons, em uma imagem, e fazendo o mesmo esquema, alinhando as duas imagens, quantificando a área dos envelopes isotópicos e dizendo quais envelopes isotópicos estavam quantitativamente diferentes, não é isso? Então, era baseado nisso. Depois, obviamente, os programas foram sendo aprimorados, né? Então, é essa imagem. Então, quando eu olho isso, eu posso pegar aqui, então, o meu tempo de retenção aqui. Agora eu mudei o eixo aqui, mas é o tempo de retenção aqui e a minha relação massa-carga. E a distribuição dos meus envelopes isotópicos que estão saindo aqui, não é isso? Então, cada peptídeo demora um tempinho para sair, alguns mais, dependendo da intensidade. Por exemplo, se eu olhar esse aqui, ó, ele demorou um certo tempinho, alguns minutinhos aí, para ele sair completamente. Eu posso usar essa informação para criar aquilo que a gente chama que é a área do pico, ou o meu Extracted Ion Chromatogram, ou seja, o meu cromatograma, a área do meu cromatograma de picos.
Então, se eu olhando tridimensionalmente, eu tenho meu tempo de retenção, a minha relação massa-carga e a intensidade aqui do meu pico que ele saiu. Isso eu tenho essa informação aqui. Então, eu posso comparar essa informação, olhando aquele esquema que eu não vou passar novamente, eu já mostrei diretamente aqui, mas aquele esquema que a gente mostrou do cromatograma de íons. Então, se eu tenho um íon saindo, eu tenho informação da intensidade dele ao longo de um tempo, não é isso? Porque eu tenho de tempo em tempo espectros de MS1, e aí eu desenho uma área desse cromatograma e eu posso usar essa área em amostras diferentes do mesmo peptídeo para fazer uma quantificação relativa desses peptídeos, não é isso? Obviamente não é absoluto, eu não sei a quantidade que ele tem ali dentro, mas eu sei que relativamente ele está mudando da condição A para a condição B para a condição C, não é isso? E aí, obviamente, como a gente comentou, a reprodutibilidade é extremamente importante na minha cromatografia, senão os meus picos vão sair com formatos diferentes, se o tempo de retenção mudar, por exemplo, e o alinhamento dos cromatogramas também vão se tornar complicados, não é isso? Porque eu tenho que alinhar os meus cromatogramas. Ou seja, o mesmo peptídeo que saiu naquele tempinho ali, que eu sei que tem uma relação massa-carga específica, eu tenho que saber o referente dele na outra amostra, não é isso? Para eu saber que é o mesmo peptídeo saindo. Se a minha cromatografia não for reprodutível, eu não tenho uma quantificação confiável, obviamente, né? E aí, para uma proteína, eu posso usar diferentes peptídeos, né, para a mesma quantificação. Aqui, então, foi um experimentozinho bem bobo que eu fiz, que eu peguei várias injeções de várias concentrações de BSA e selecionei aqui alguns peptídeos de BSA, dessas injeções de diferentes concentrações aqui, e calculei a área do pico. Então, a gente mostra que a gente pode usar a área do pico para quantificação, porque a gente tem uma linearidade, ou seja, se eu aumento a quantidade do meu BSA que eu utilizei, dos meus peptídeos de BSA que eu utilizei, eu tenho uma resposta em termos de área do pico diretamente proporcional, não é isso? E eu posso usar diferentes peptídeos de BSA para otimizar essa quantificação e ter uma acurácia maior, não é isso? Todos esses peptídeos são de BSA, mas no final eu quero quantificar BSA, não é isso? Então eu posso olhar os diferentes peptídeos e me dar um número médio aí de mudança da quantificação desses peptídeos em diferentes amostras. Então, se eu olho, por exemplo, aqui num equipamento do tipo QTOF, eu tenho aqui 15 femtomols, 30 femtomols, 60 femtomols, 125, 250, 500 femtomols e 1 picomol. E a gente vê aqui que a intensidade do meu cromatograma ela vai aumentando a 18, 50, 94, 233, 554, 1 vezes 10 a 3, 2 vezes 10 a 3. Então, a área do meu pico vai aumentando proporcionalmente. Não só a área do pico, existia uma discussão muito grande na época, não era bem uma discussão, mas uma discussão saudável, em termos que seria preferível eu utilizar a área do pico ou a intensidade máxima do pico para quantificação. E foi visto que funcionava tão bem quanto a intensidade máxima do pico, quanto a área desse pico, não é isso? Mas hoje em dia, a gente utiliza muito mais a área do pico. Porque a intensidade máxima, eu posso ter uma... Tá vendo que eu posso ter um tailzinho, assim, uma caudazinha do meu peptídeo aqui, e quando eu considero a área do pico, eu considero essa caudazinha também, que às vezes pode aparecer. Mas quando essa cauda aparece, significa que a minha condição cromatográfica não estava muito otimizada. Entendeu? Sempre a qualidade do seu cromatograma, você tem que ver que seu peptídeo tem que sair o mais sharp possível, né? Para você ter uma quantificação eficiente. E aí eu posso comparar o XIC, né, em diferentes condições, não é isso? Aqui só estou mostrando 2 envelopes isotópicos, mas na verdade a gente pode utilizar até 3, 4 envelopes isotópicos, mas normalmente a gente utiliza a área do pico monoisotópico, não é isso? Dos isótopos mais abundantes daquele peptídeo. Então aqui comparando esse monoisotópico com esse e com esse monoisotópico, de 3 condições diferentes incorridas em paralelo, que eu fiz na minha amostra. A desvantagem é que eu tenho que fazer minhas corridas, assim como na eletroforese bidimensional, que eu tinha que fazer minhas eletroforeses em paralelo, se eu não tivesse uma marcação, por exemplo, com o fluoróforo, aqui eu tenho que fazer minhas corridas em paralelo também. Eu posso otimizar isso e combinar essas condições se eu tiver uma marcação isotópica, que a gente vai ver para frente. E aí eu posso correr exatamente as mesmas amostras juntas na mesma corrida cromatográfica, aumentar minha reprodutibilidade, e já que elas têm massas moleculares diferentes por causa dessa marcação isotópica,
E vocês têm que pensar que quando eu faço essa marcação isotópica, um isótopo, ele se comporta, a eficiência de ionização de um peptídeo marcado isotopicamente é exatamente a mesma, ele se comporta igualzinho ao endógeno, só que ele tem um shift de massa, uma mudança de massa, de relação massa-carga ali, que você vai ter por conta do isótopo que você adicionou. Mas ele vai ionizar na mesma eficiência, ele vai ter o mesmo tempo de retenção. A gente vai ver que em alguns casos tem um pouco de exceção em termos de tempo de retenção, se você usa, por exemplo, deutério, uma grande quantidade de deutério. Aí você pode ter um shiftzinho de massa, que a gente vai comentar um pouquinho para frente. Mas, de modo geral, ele vai sair exatamente no mesmo tempo de retenção, com a mesma eficiência de ionização, e aí você vai poder comparar. Né? Então, o Progênese foi um dos primeiros programas que eu comentei, né? Que foi feito. Depois a Waters comprou e aprimorou ele, mas inicialmente ele era dessa empresa que Non-Linear, era uma empresa inglesa, e que ele usava basicamente como uma imagem de 2D. Ele trabalhava como imagem de 2D, tá vendo? Isso aqui é um cromatograma de íons, mas ele está trabalhando praticamente reconhecendo um spot aqui. Na verdade, ele está reconhecendo cada um dos envelopes isotópicos ao longo do tempo de retenção e a relação massa-carga, né? Isso. E aí isso é utilizado, então, para quantificação. Então, primeiro você tinha que alinhar os cromatogramas de íons, não é isso? A detecção desses picos, não é isso? Você fazia a detecção antes, a quantificação, e aí você fazia a quantificação até mesmo de coisas que você não tinha identificado, porque, lembrando, como é um processo estocástico de aquisição de MS-MS, na proteômica usando Data Dependent Acquisition, alguns peptídeos não dá tempo de você selecionar para fragmentação para o MS2 e, consequentemente, você não consegue identificar qual peptídeo é aquele. Mas aqui você conseguia identificar os features, ou seja, as mudanças do MS1, mesmo de coisas que você não tinha identificado. Então, o próximo passo era a identificação, se você tinha feito um MS2 identificado. E aquele caso daqueles peptídeos que você não tinha, que você sabe que eles estavam diferentemente regulados, porque no MS1 eles tinham sinais diferentes, mas não tinham sido selecionados para identificação e fragmentação, você podia fazer uma nova corrida com uma lista de inclusão para incluir ele para fragmentação, para que você possa identificar e descobrir qual é aquela proteína que estava diferentemente regulada também, não é isso? E aí, obviamente, no final você fazia a quantificação da proteína e aplicava os métodos estatísticos, não é isso? Para você avaliar o quão robusta era a sua quantificação, aplicando um ANOVA, um teste T, e, obviamente, mais robusta vai ser a quantificação, quanto mais reprodutível for as suas análises, não é isso? Que aí o seu erro diminui, então qualquer diferençazinha de quantificação vai ser significativa, se você tiver métodos muito reprodutíveis, não é isso? Então, reprodutibilidade é muito importante nesse caso. E aí surgiram os outros programas, por exemplo, o Proteome Discovery 1.0, e aí era muito legal, porque eu não sei nem se as versões novas do Proteome Discovery ainda mantêm essas possibilidades de janelas. Mas, por exemplo, eu fazia uma corrida de um proteoma, onde eu fragmentava uma série de peptídeos, e aqui estava uma lista dos meus peptídeos, por exemplo, de uma proteína específica. Bastava eu clicar nesse peptídeo que eu via o meu espectro de MS2, o perfil de fragmentação do meu peptídeo, ou seja, eu via a qualidade do espectro de MS2, uma inspeção manual, não é isso? Você vê que a qualidade desse espectro de MS2 está bem alta, bastante picos distribuídos ao longo do tempo, não é isso? Eu via a janela de isolamento do meu precursor, então eu via que o meu precursor estava sendo isolado nessa janela aqui de 4 Daltons, e aqui estava o meu pico monoisotópico, não é isso? Dessa janela que foi utilizado para a reconstrução do meu cromatograma. Então, esse azulzinho aqui foi utilizado para reconstruir o meu cromatograma, o meu XIC, meu cromatograma daquele íon especificamente, com a área, aqui calculado o AA, significa a área do meu pico internamente. O RT é o tempo de retenção ali do meu peptídeo. E essa barrinha vermelha que mostrava aqui é exatamente o tempo aonde aconteceu o meu evento de MS-MS ao longo da eluição do meu peptídeo, onde aconteceu o evento de MS-MS, para a identificação desse peptídeo específico que estava aqui em cima. Então, várias coisas aqui. Aqui está o cromatograma dos meus íons, né? O meu tempo de retenção, aqui o que a gente chama de TIC, né? Total Ion Current, os peptídeos sendo eluídos ao longo do tempo e a intensidade desses peptídeos, né? Sendo mostrado aqui.
Então, logo de cara, eu podia olhar e ver que algumas coisas podiam ser otimizadas. Naquela época, muitas coisas eram difíceis de serem implementadas, porque os algoritmos de aquisição dos dados estavam sendo otimizados a partir daquele momento, né? Então, por exemplo, uma coisa eu poderia otimizar aqui. Está vendo que a minha janela está deslocada 2 Daltons aqui para cima do meu monoisotópico? Ou seja, a minha janela de 4 Daltons pegava o meu monoisotópico e botava no meio. Então, hoje já é possível você deslocar essa janela. Ele detecta o seu monoisotópico e desloca a janela um pouquinho para pegar um pouco mais do envelope isotópico para aumentar a minha sensibilidade para o MS2, já que todas essas são as mesmas espécies, não é isso? São as mesmas espécies que estão aqui com diferenças da presença de um ou mais isótopos pesados, não é isso? Outra coisa que eu posso logo de cara ver que eu posso otimizar, isso aconteceu nos algoritmos de aquisição de dados, do Data Dependent Acquisition, é que aqui, a partir do threshold que você definia de sinal mínimo, ele já fazia um evento de MS2, tá vendo? Mas eu fazer um evento de MS2 quando o meu peptídeo está começando a eluir, como está acontecendo aqui, a qualidade do MS2 é muito menor do que se eu fizer a fragmentação na hora que meu pico está máximo aqui. E aí, o que eles começaram a desenvolver? O pessoal que desenvolvia os algoritmos de aquisição de dados definiram uma coisa que era quando o slope da curva do meu peptídeo começasse a cair, naquele momento eu fragmentava o meu peptídeo no MS2. Então, nesse caso aqui, são dados do Orbitrap XL e naquela época ainda não tinha esse algoritmo, mas já no Velos já tem esse algoritmo, onde você seleciona a opção em que quando mudar o slope, tá vendo? O slope está subindo aqui, quando ele começa a cair a intensidade, ele vai lá e faz o evento de MS2. Ou seja, otimiza para o evento de MS2 acontecer na hora que o peptídeo está eluindo na sua maior concentração ali. Então era muito interessante, né? Agora, praticamente tudo você tinha que fazer na mão. Então, exportar a área dos picos era uma coisa que não era automatizada. Então, isso hoje em dia é totalmente automatizado. Você exporta automaticamente todas as áreas dos picos, exporta para outros programas para fazer a quantificação e por aí vai, né? Então, a gente pode comparar, por exemplo, aqui um exemplo de um tecido de cérebro de camundongo, onde você tem a amostra 1 e a amostra 2, onde você pode selecionar e extrair cada um desses peptídeos que foram identificados aí e quantitativamente comparar isso relativamente, né? Então, obviamente, você não vai usar só a amostra 1 e a amostra 2, mas você normalmente tem a triplicata biológica da amostra 1, a triplicata técnica e a triplicata biológica da amostra 2 e a triplicata técnica. Então, na hora do tratamento estatístico, você faz a média da triplicata técnica e depois utiliza uma nova, por exemplo, da triplicata biológica para comparar os resultados, né? Então, é possível você fazer isso. E aí, os equipamentos foram ficando cada vez mais rápidos, não é isso? Até chegar ao ponto em que foi possível, então, a identificação do proteoma praticamente completo do Saccharomyces cerevisiae em uma análise de 1 hora no espectrômetro de massa, não é isso? Então, aqui foi usando, se eu não me engano, foi quando apareceu o QExact, então foi as primeiras análises no QExact, e o Joshokun aí mostrou aí que era possível fazer, então, o proteoma completo do isto em uma análise de 1 hora. Então, aqui está sendo mostrado o cromatograma, não é isso? Na verdade, não é 1 hora, como vocês podem ver, é 80 minutos, mas tudo bem, a gente... É engraçado isso, sempre é um comentário que o pessoal faz, né? Mas aqui, se eu olho um espectro de MS1, que vai de 500 a 1400, todas essas setinhas que estão sendo mostradas aqui, ó, são precursores que foram identificados a partir da fragmentação do MS2. Então, se eu dou um zoom nessa área aqui, bem na gramazinha aqui, ó, bem no sinal ruído, um sinal ruído bem baixinho, eu vejo que alguns precursores aqui já foram identificados para a fragmentação de MS2. Não é isso? Então, numa intensidade bem baixa. Então, aqui mostrando uma intensidade de 1,7 vezes 10 a 8, e aqui umas coisinhas bem na grama aqui, que eu não estou conseguindo ler, mas eu acho que são 10 a 3 ou talvez 10 a 4, e que foram perfeitamente identificados aí para a fragmentação de MS2. Então, conforme os equipamentos foram ficando mais rápidos,
a gente podia usar gradientes mais curtos para interrogar um proteoma inteiro. Então, para a quantificação relativa, isso ficou muito interessante, porque eu podia fazer um número de amostras muito maior e condições biológicas muito maiores, com um número de replicatas biológicas maiores, não é isso? Que aumenta a minha capacidade estatística, quando eu quero ver coisas que estão diferentemente reguladas em termos de proteínas dentro da célula, né? E aí, isso daqui já é um paper também já ultrapassado, porque os equipamentos novos já surgiram, mas só para vocês terem ideia de como a proteômica evoluiu em termos de números de proteínas identificadas por minuto, em termos de cromatografia líquida. E nessa parte aqui, no início, 2003, com LCQ, foi um dos primeiros instrumentos, um linear trap tridimensional, né? Acho que o Fábio deve ter comentado com vocês. Aqui também o LCQ, também é um tridimensional. Aqui já um LTQ-FT, ou seja, com uma transformada de Fourier, com ICR, não é isso, em 2006. Mas toda essa parte que está mais escura aqui era a quantidade de proteínas que você conseguia identificar, mesmo fracionando a sua amostra, não é isso? Aqui, a partir desse tempo aqui, a gente conseguia, dessa data aqui, a gente conseguia já no Orbitrap Velos fazer uma identificação grande de proteínas, ou seja, mais ou menos 4 ms de espectros por segundo que a gente adquiria, já uma identificação de número grande de proteínas por minuto ali. E isso foi aumentando absurdamente numa curva exponencial aqui. Aqui entraram no QExactive, em 2012, onde já adquiria 8 ms por segundo, isso depois foi otimizado também, onde já tinha a capacidade de identificar até 15 proteínas aí, por minuto no cromatograma, não é isso? E até o Fusion, que hoje em dia ainda é usado, mas já é um equipamento já um pouco mais antigo também, né? Então, que já está fora de linha. O Fábio já mostrou para vocês equipamentos mais novos, o Explorer, outros equipamentos que são muito mais rápidos ainda, né? Então, já é a possibilidade de você identificar um número maior, bem maior de proteínas num single shot, né? Que a gente chama de single shot, é quando a gente não pré-fraciona antes de botar na cromatografia líquida acoplada a espectrômetro de massa. Normalmente, a gente pré-fraciona usando um método ortogonal de fracionamento de peptídeos, ou uma troca iônica forte, ou um fracionamento por cromatografia de fase reversa em pH básico, ou uma Hillick. Ou seja, você pré-fraciona os seus peptídeos antes de injetar. E agora, a tendência hoje em dia, com os equipamentos mais rápidos, é você não pré-fracionar nada, é você injetar a sua amostra complexa num gradiente longo para você identificar já uma grande fração daquela complexidade toda do seu proteoma, né? Então, e além disso, isso foi combinado com a otimização das cromatografias líquidas, não é isso? E aqui nesse cromatograma, eu estou mostrando para vocês uma cromatografia com uma capacidade de pico de 750, que é uma capacidade de pico muito alta. E o que significa capacidade de pico? É a capacidade que eu tenho de separar 2 picos numa cromatografia líquida. E vocês podem ver aqui que a gente tem um gradiente de 10 horas acoplado à espectrometria de massas. Então, usando uma coluna de 50 centímetros, com uma partícula de 2,2 micra, operada a 270 nanolitros por minuto. Então, uma capacidade de pico de 750, onde o proteoma inteiro aqui, obviamente, mais um pouco, da Escherichia coli foi todo interrogado, mesmo usando um equipamento que não era muito rápido, né? Isso foi feito no sistema de cromatografia que a gente usa, às vezes, no laboratório, que é um Ultimate. Então, foi na época, mas isso já tem uns 10 anos, mas isso foi o Ultimate 3000, na época que ainda era sistema de split. É isso, mas já era capaz de você fazer um gradiente, sem perder resolução, de até 10 horas. Né? Então, com isso, interrogando o proteoma todo. Então, foi uma combinação de otimização das nano HPL6 com a velocidade de aquisição dos dados dos espectrômetros de massa, não é isso? E aí surgiram os métodos de quantificação, baseados inicialmente nos métodos label-free, não é isso? Isso aqui já mostrando um método que foi muito utilizado e é utilizado até hoje, que foi proposto pela Waters, nesse paper aqui do Silva JC, no Molecular and Cellular Proteomics de 2006, onde eles propunham que
os peptídeos, eles assumiam que os 3 melhores peptídeos, ou seja, os peptídeos que melhores ionizavam de cada uma das proteínas, tinham características químicas muito similares em termos de composição, ou seja, tinha uma eficiência de ionização muito parecida. Então, para isso, eles podiam calcular a concentração da sua proteína dentro da célula usando o somatório da área dos 3 peptídeos mais intensos daquela proteína de interesse e correlacionando com os 3 peptídeos mais intensos daquela proteína que você fez o spike in, ou seja, que você adicionou uma quantidade conhecida aí, nesse caso 50 femtomols por microlitro que você adicionou nesse caso aí dessa proteína. E aí isso permitia, então, uma quantificação usando os 3 peptídeos mais intensos de uma proteína, o que a gente chamava de uma quantificação semi-absoluta, ou nesse caso eles propunham uma quantificação absoluta, mas a gente sabe que não é muito precisa, né? Mas ainda é uma quantificação muito utilizada. Então você utiliza normalmente, mesmo para growth free, às vezes, você utiliza os 3 peptídeos mais intensos daquela proteína em comparação com os 3 peptídeos mais intensos de outra proteína. Isso foi caído em desuso, não é isso? Uma proposta inicial, mas eles validaram isso com várias proteínas dentro da célula, que eles sabiam a quantidade, e proteínas que eles adicionavam na amostra uma quantidade conhecida e viram que isso funcionava muito bem. Não é isso? E aí, a gente vai entrar um pouquinho no que eu prometi para vocês que eu ia comentar com vocês, que era o Data Independent. Para isso, eu vou relembrar um pouquinho para vocês como é que é o funcionamento do Data Independent Acquisition. Isso aqui mostrando um instrumento que é um QTOF clássico, não é isso? Onde você tem um spray aqui, e aí tem um peptídeo saindo, não é isso? E aí esse peptídeo entra no quadro polo, ele é selecionado, não é isso? E aí você tem a seleção do primeiro precursor, você fragmenta no MS2 o primeiro precursor, depois seleciona o segundo precursor e fragmenta esse segundo precursor de uma forma seriada, não é isso? Então, o MS2 é um processo seriado, ele tem um viés, não é isso? Porque ele como eu mostrei para vocês, ele tem um viés em termos de intensidade do peptídeo. Os peptídeos mais intensos são favorecidos para serem selecionados para fragmentação do MS2, e é um processo descontínuo, não é isso? Eu faço um MS2, depois eu faço outro MS2, não é isso? Já no Data Independent Acquisition, essa proposta inicial, que é chamada de MSE, foi uma mudança de paradigma muito interessante, que, se eu não me engano, foi proposto pela primeira vez pelo Matthias Wilm, lá do IMBL, agora ele atualmente está num dos Max Plancks. A proposta era a seguinte: ao invés de eu selecionar cada precursor para fragmentação, eu adquiria um espectro de MS1 em baixa energia e precursores, ou seja, na verdade, todos os precursores que estavam presentes no MS1 adquirindo um MS2, que a gente chamava de MSI, né? Então, eu adquiri um espectro em baixa energia, alta energia, baixa energia, alta energia, baixa energia, alta energia. E com isso eu ia fragmentando tudo que estava coeluindo naquele momento, ao mesmo tempo ali, do meu cromatograma. Então, teoricamente, você teria a capacidade de fragmentar tudo que está saindo do seu espectrômetro. O problema é que você vai ter o que é chamado de espectro que combina a fragmentação de mais de um precursor ou de vários precursores começaram a conseguir distinguir cada um dos fragmentos que você tinha e correlacionar, de acordo com o perfil de eluição dos fragmentos, correlacionar o fragmento com um precursor específico ali. E aí, construir um espectro de MS2 artificialmente para cada um dos precursores e aí fazer uma busca, então, contra o banco de dados, não é isso? Então, o MSE é um processo paralelo, não é isso? Não tem esse viés que a gente vê no Data Dependent Acquisition, porque, teoricamente, você está fragmentando tudo. Obviamente, você vai ter limitação de intervalo dinâmico no espectro, coisas muito pequenininhas juntas dentro do mesmo espectro de coisas muito intensas. Vai ser difícil você, um precursor que está numa intensidade muito baixa, você obter um espectro de MS2 reconstruído de forma decente, né?
E é um processo contínuo, ou seja, você está adquirindo MSI 1 e fragmenta em baixa energia e em alta energia, em baixa energia e em alta energia. Isso, na época, demorava 2 segundos para acontecer. Obviamente, nos equipamentos hoje, um TeamStop da Brooker, que depois eu vou mostrar para vocês, ou até um da Sykes, um Qtof da Sykes também mais recente, que agora eu me esqueci o nome dele, são muito mais velozes, não é isso? Em termos de aquisição de dados. E aí, outra forma que foi utilizada também de aquisição de dados, um pouco mais otimizado para equipamentos mais velozes, foi o Data Dependent Acquisition, em que eu não adquiria mais o espectro inteiro de MS1 em baixa energia e em alta energia de fragmentação, mas sim eu definia janelas de fragmentação. Então, por exemplo, eu fragmentava de 500 da janela de MS1, do MS1 da massa de 500 a 525. E aí obtinha um espectro multiplex como esse aqui, não é isso? E aí eu fragmentava de 125 a 550. E assim sucessivamente. Eu ia fragmentando em sequência e aí depois voltava e fragmentava do início de novo e ia obtendo espectros de MS2 desses ranges aqui. Ou seja, teoricamente eu fragmentava tudo que estava saindo da minha cromatografia líquida. Se o meu equipamento fosse rápido o suficiente para fazer esse ciclo de aquisições aqui, de toda a minha massa, todo o meu range que eu defini de 500, nesse caso aqui, a 900 de forma rápida, eu não perdia nenhum peptídeo que estivesse eluindo na minha cromatografia líquida e eu potencialmente podia fragmentar todos eles. É isso? Então isso foi proposto inicialmente até em 2004, se eu não me engano, pelo Johnny Yates, fazia fragmentações por janelas, não é isso? Mas isso depois foi otimizado muito à frente e hoje em dia, de certa forma, é muito utilizado até nos equipamentos que são mais rápidos, que é o QExact. Porque na época, se eu não me engano, era um LTQ, então não era um equipamento muito rápido e também é um equipamento de baixa resolução. Então, todas essas propostas foram sendo otimizadas, não é isso? De acordo com a evolução muito rápida desses instrumentos. Então, no caso da espectrometria de massas, é um campo tão rápido de evolução tecnológica, você compra um instrumento hoje, daqui a 2, 3, 4 anos, é um instrumento que já está praticamente obsoleto. Não é isso? Quer dizer, você continua conseguindo publicar trabalhos, mas você tem um instrumento bom e up-to-date, ou seja, um instrumento que tem uma performance que está na tecnologia de ponta, é muito importante em proteômica, não é isso? Então, a gente sai perdendo, apesar da gente trabalhar em proteômica com praticamente todos os métodos analíticos e todos os métodos de preparação de amostras que todo mundo ao redor do mundo está usando, a gente não fica para trás nisso. A gente fica um pouco para trás, porque como a gente é um país mais pobre e o financiamento de pesquisa é reduzido, a gente não tem a capacidade de ter instrumentos tão caros e de uma forma e fazer essa troca de instrumentos para instrumentos mais modernos de uma forma tão rápida como acontece nos países do exterior, não é isso? Então, o que acontece? Você tinha aqui os peptídeos ionizados de uma faixa específica, não é isso? Você fragmentava todos eles juntos e aí você tinha um pool de fragmentos que você adquiria o espectro de MS2 desses fragmentos. E aí, pelo perfil de tempo de retenção do precursor, como você adquire de tempo em tempo, você volta nesse intervalo de 550 a 575, você consegue desenhar um extrato da cromatograma dos precursores, não é isso? Que estão saindo da minha cromatografia líquida, entrando no meu espectrômetro de massa, mas não somente dos meus precursores, mas como eu tenho fragmentação de tempo em tempo desse intervalo aqui, eu consigo desenhar um extrato cromatograma de cada um dos meus fragmentos aqui. Então, eu posso utilizar agora não só o MS1 para quantificação, mas também o sinal dos meus fragmentos para quantificação utilizando o MS2, o que tem certas vantagens. Uma delas, por exemplo, é a sensibilidade, não é isso? Então, esse é o Data Dependent que eu prometi para vocês comentar um pouquinho hoje. Infelizmente, a gente não pode ir muito a fundo aí, mas eu vou comentar. Então, existe a quantificação, que é isso que eu comentei agora, não é isso? Mas você pode adquirir, então, por exemplo, no Orbitrap em alta resolução, os fragmentos de MS2, que você está fragmentando daqueles precursores, naquele conjunto de precursores. No quadrupolo 1, você isola aquela janela que você propôs de isolar, faz a célula de colisão e aí adquire os dados de
dada de massa sobre carga no Orbitrap em alta resolução. E aí você consegue alinhar e descobrir quais são os precursores de cada fragmento, fazer a identificação, e depois que você faz a identificação dos fragmentos, você pode utilizar os fragmentos para sua quantificação. Não é isso? Então, aqui usando o instrumento que é o QE, o Q-Exactive, né, que a gente chama. E aí, usando essa mesma estratégia, outras empresas também utilizaram os seus instrumentos e deram nomes um pouco diferentes para estratégias muito parecidas, não é isso? Então, a SWOT Technology, que é da SAIX, que ela tinha um QTOF, então agora a detecção em alta resolução não era num Orbitrap, mas sim num TOF. E existem algumas vantagens de você fazer num TOF. Primeiro que o tempo de aquisição no Orbitrap, a resolução que você tem no Orbitrap é diretamente proporcional ao tempo de aquisição dos dados. Ou seja, o tempo que você adquire do seu íon fazendo a ressonância dentro do eletrodo central vai ser diretamente proporcional à resolução. Ou seja, quanto mais tempo você adquire de dados na transformada de Fourier ali, no transiente, lembra que o Fábio comentou do transiente? Então, quanto mais tempo você analisa aquele transiente, maior a resolução. No TOF não é isso. O TOF tem exatamente a resolução mais ou menos fixa e você vai adquirindo o espectro de MS-MS, então, de uma forma muito rápida. Então, você só tem o tempo de voo dele ali. Então, como é por tempo de voo, você seleciona no quadro polo, fragmenta e já faz o tempo de voo numa alta resolução. Claro que a resolução não é tão alta quanto um Orbitrap, consegue atingir, mas é uma aquisição muito rápida, em questões de 20 milissegundos, 30 milissegundos, você adquire o espectro de MS2 nos instrumentos mais recentes. É isso. E o FOC tinha exatamente essa mesma proposta, que era fragmentar em janelas. Está vendo aqui essas janelinhas aqui? Ó? Isso aqui é o tempo de aquisição de todas as janelas. Então, você adquiria toda essa janela aqui nesse intervalo de tempo e depois você começava a adquirir o segundo intervalo as mesmas janelas de fragmentação num segundo tempo. Então, no terceiro tempo, no quarto tempo e assim sucessivamente. Ou seja, você ia adquirindo todo o intervalo de massa aqui de janelas ao longo do tempo. Então, você tinha, teoricamente, informação de fragmentação de tudo que estava saindo na sua cromatografia líquida. É isso. E aí, depois, é aquilo que eu falei com vocês, você tinha que alinhar pelo perfil de eluição. Tá vendo? Isso aqui é tempo de retenção, isso aqui é intensidade, é um extractor cromatograma, um XIC. Isso aqui é o do meu precursor. E eu sabia que aquele fragmento vinha daquele precursor, porque bastava eu alinhar o perfil de eluição do meu fragmento e fazer o match com o perfil de eluição dos outros fragmentos do meu precursor. E eu sabia que aqueles fragmentos estavam vindo especificamente daquele meu precursor, então eu usava o sinal desses fragmentos aqui para reconstruir um espectro de MS2 e fazer a minha busca contra o banco de dados. Então, é uma forma muito otimizada de fazer esse processo. E aí, eles propuseram também a possibilidade de você criar uma biblioteca de espectros de fragmentação obtidos pelo Data Dependent Acquisition. Ou seja, eu isolava um precursor, fazia a primeira aquisição da minha amostra, isolando cada um dos precursores e fragmentando e obtendo espectros de MS2 desse meu precursor, fazia uma biblioteca de espectros, não é isso? Desses espectros, e aí depois eu usava os dados de fragmentação por janela, de Data Independent Acquisition, para fazer o match entre o meu espectro de MS2 reconstruído, a integração desses picos, não é isso? O do meu espectro reconstruído com a minha biblioteca de espectros. Então, eu otimizava a capacidade de identificação desses meus espectros. É óbvio que você tinha, primeiramente, que fazer essa normalização aqui, de alinhar os perfis cromatográficos de cada corrida especificamente, não é isso? Então, eu tinha que alinhar os meus cromatogramas para ter o tempo de retenção e calcular a área e intensidade dos meus fragmentos ou do meu precursor para utilizar para quantificação. Então, esse era o método utilizado pela SAIX, não é isso? E aí surgiu, bem recentemente agora, se eu não me engano, em 2019, o timsTOF, que é um instrumento da Bruker, né? E a Bruker é uma empresa alemã e que investiu muito nessa tecnologia. Só que, além de ter as vantagens que você tinha do QTOF, da SAIX, eles otimizaram muito uma célula de mobilidade iônica. Ou seja, eu vou jogar para frente um pouquinho o slide para explicar o que é essa mobilidade iônica,
Mas e depois eu volto para esse slide. Então, a mobilidade iônica nada mais é do que você usar uma nova dimensão para separação dos íons dentro do seu espectrômetro de massa. Ou seja, você separa, você consegue identificar os íons na relação massa-carga, não é isso? No espectrômetro de massa, ou seja, uma balança de alta precisão de íons. Só que, além disso, dentro de uma mobilidade iônica, você consegue separar os íons também agora, usando essa técnica de mobilidade iônica, pelo formato desse íon. Ou seja, aqui, por exemplo, eu tenho um sujeito que tem exatamente o mesmo peso desse aqui, mas esse aqui está com paraquedas aqui. Se a gente considerasse que o paraquedas não tivesse peso nenhum, pensando, a mobilidade dentro de um tubo contendo ar aqui vai ser muito menor, não é isso? É como se fosse uma folha de papel. Uma folha de papel, ela estando amassada ou não estando amassada, ela tem exatamente o mesmo peso. Mas quando eu aplico isso num fluxo de gás, uma folha que não está amassada, ela vai ter uma mobilidade diferente de uma folha que está amassada, que ela está mais compacta ali, né? É mais ou menos isso. Ó, você aplica um vento, um barquinho que tem uma vela menor, não é isso? Eles podem ter exatamente o mesmo peso, mas aqui com uma vela menor e aqui com uma vela maior. Esse aqui vai ser empurrado de uma forma mais eficiente. Não é isso? Então, isso é considerado mobilidade iônica. As primeiras técnicas de mobilidade iônica que surgiram eram dentro de um instrumento muito parecido com o TOF, com o Time of Flight, né? Ou seja, um tubo de voo, só que onde eles preenchiam de gás. E aí, quando aplicava uma diferença de potencial nesse tubo de voo, os íons iam migrando e iam colidindo um pouquinho com o gás, mas você não botava uma diferença de potencial muito alta, porque senão ele fragmentava. Mas ele tendo que passar pelo meio do gás, uma molécula que tivesse um volume maior molecular, ela chocava mais com o gás e demorava mais tempo para chegar no outro lado. Então você usava o formato, né, que a gente chama de shape, size and shape dessa molécula, não é isso? Para uma nova separação, com uma nova dimensão de separação. E a gente vai ver as vantagens disso, né? São várias vantagens que a gente tem quando a gente introduz a mobilidade iônica dentro da espectrometria de massas. Então, esse instrumento foi criado. Aqui era a parte de mobilidade iônica, aqui a parte de eletrospray, a parte de mobilidade iônica, não é isso? Você tinha aqui umas lentes de focalização dos seus íons entravam aqui. Aqui você tinha um filtro de quadrupolo que selecionava os seus precursores. E aqui o tempo de voo, né, que não está mostrando ele completo aqui, mas é toda essa parte do instrumento aqui de cima do tempo de voo, que é o tubo de voo, né, que a gente chama, que era bem longo e no modo de reflexo, que ele voava aqui e você adquiria o espectro de MS-MS, um scan de MS, né, por time of flight, não é isso? Então você tinha a sua cromatografia, a mobilidade iônica, o quadrupolo e o tempo de voo. Então, quais são as vantagens? É isso aqui, olha só. Olha que legal você conseguir concentrar os seus íons. Então, imagina que você tem a fonte de ionização aqui e a mobilidade iônica. Aí seus íons entram aqui, e aí eles entram aqui, ó, e eles vão sendo acumulados, olha lá, ó. Então, faça o primeiro ciclo, o segundo ciclo de mobilidade, os íons estão entrando. E eles estão sendo acumulados ali na minha mobilidade iônica. E aí, no segundo momento, eu separo eles por mobilidade iônica. Então, dependendo do shape desses íons, podem ter até cargas, pode ter até a relação massa-carga igual, mas se eles têm volumes diferentes, eles vão migrar diferentemente nesse tubo de voo. E essa migração diferente a gente chama de drift time. Esse é o termo que usa, não tem tradução em português, que eu saiba, mas é chamado de drift time. Não é isso? E aí os peptídeos eles podem ser selecionados no quadrupolo e serem detectados ali em tempos diferentes, entendeu? Porque eu estou separando eles por tempo. Eles estão continuando ali acumulando em tempos diferentes no segundo pacote. Eu analiso o primeiro pacote que eu acumulei e aí eu acumulo o segundo pacote. Porque eu tenho duas, na verdade, foi a grande sacada que eles puseram duas células. Não está sendo mostrado aqui, mas a grande sacada do timestamp da mobilidade iônica é que ele tem duas células. Então, enquanto uma célula está fazendo o scan desse processo aqui, ó, de isolamento de cada um dos precursores para detecção, o outro já está acumulando, a outra parte da célula já está acumulando novos íons ali, o novo pacote de íons. E aí, num segundo momento, esses íons, então, vão ser detectados ali também. Então, eu separo esses íons, agora não só pela relação massa-carga, mas agora pelo drift time, que é esse tempo que ele demorou ali para percorrer essa câmara contendo gás ali dentro.
e aí eu consigo separar pelo formato desses íons, né? Então, quando eu tenho um espectro de MS2 nesse instrumento, eu tenho agora os espectros de MS2 correlacionados a cada um desses íons aqui, ó. Então, eu vou ter a relação dos fragmentos da massa-carga e o drift time. Então, eu posso usar a informação do drift time e também a informação da relação massa-carga para correlacionar os meus picos para quantificação quando eu for correlacionar uma corrida A com uma corrida B. Entendeu? Então, a grande vantagem é você concentrar os íons, você concentra os íons e depois você manda para análise nesse esquema. Isso foi chamado de PASEP, pelo grupo do Matthias Mann, que foi o primeiro grupo que publicou isso em colaboração com a Bruker. Era óbvio que a Bruker já tinha desenvolvido, convidou o grupo do Matthias Mann para fazer a aplicação e o application note em cima disso, não é isso? E foi uma grande revolução recente que aconteceu aí. E esse isolamento demora mais ou menos 3 milissegundos para acontecer. Então, é muito rápido a velocidade de aquisição desse instrumento. Então, eles dizem que você tem uma aquisição de até 100 espectros de MS-MS com drift time por segundo, que é uma velocidade absurda. Então, potencialmente, você teria a capacidade de identificar 100 peptídeos por segundo, o que é uma coisa muito rápida de acontecer. Então, usando essa tecnologia, foi possível já identificar de um lisado de célula HeLa, né, célula humana HeLa, 6 mil proteínas num gradiente de 60 minutos, ou 10 mil proteínas num gradiente de 90 minutos. Então, um instrumento muito rápido e que possibilita. Aqui nesse esquema que eu mostrei, eu mostrei num caso de data dependent acquisition, né? Isolamento de um precursor. Mas hoje em dia ele é muito usado num data independent acquisition, usando janelas também de fragmentação, o que aumenta o poder ainda mais de identificação de proteínas e reprodutibilidade, porque teoricamente você está fragmentando tudo, né? Então aqui são os espectros de MS-MS, não é isso? Então eu alinho pelo drift time e a relação massa-carga os meus precursores ali com os fragmentos. Então, a grande vantagem também é que aquele alinhamento que eu tinha que fazer entre o precursor e os fragmentos, eu posso usar o drift time para ajudar o meu algoritmo para determinar que fragmento veio de que precursor quando eu fizer uma análise de data independent acquisition. Então, é muito interessante esse processo. E aí eu adiciono uma nova dimensão, não é isso? Onde eu tenho a relação massa, os meus espectros têm uma relação massa-carga, a intensidade, que são essas diferenças de cores aqui, e o drift time, que é a mobilidade iônica, né? Que seria a minha mobilidade iônica. Então, uma nova dimensão de espectrometria de massas aí. Então, foi uma grande revolução aí também, muito importante. Isso aqui é só para mostrar que você tem uma correlação entre o drift time também e os precursores que você utilizou para a fragmentação de MS2, não é isso? Ali são os meus... Está vendo que você tem uma correlação MS2 de drift time com o meu precursor. Isso ajuda eu a fazer o alinhamento correlacionar os meus precursores com cada um dos seus fragmentos filhos. Ou seja, o meu precursor pai, o parental, o íon parental, com seus íons precursores, com seus íons filhos, ou os fragmentos gerados a partir desses precursores. E aí eu gero de uma eficiência muito grande meus espectros de MS-MS, não é isso? Para identificação contra o banco de dados. Bem, agora passando para realmente uma quantificação usando os isótopos estáveis, então eu vou comentar com vocês das vantagens que a gente tem da gente fazer uma marcação da minha amostra, ou seja, do meu peptídeo, ou uma marcação metabólica, usando um carbono 13, um nitrogênio 15 ou um deutério, por exemplo, não é isso? Porque os meus peptídeos, quimicamente, vão ser praticamente idênticos, praticamente não, vão ser idênticos, nunca foi visto diferença, em termos de eficiência de ionização, não é isso? Que a gente chama de flyability, ou seja, eficiência de voar no espectrômetro de massa, não é isso? Isso significa que eu posso combinar as amostras durante ou antes da preparação e durante a aquisição do meu espectrômetro de massa e são analisados no mesmo experimento de MS-MS.
Ou seja, eu tenho a minha versão leve do meu peptídeo e a minha versão pesada, adquirido no mesmo espectro de MS1, então eles saem do cromatografia líquida ao mesmo tempo exatamente, e tem uma diferença de massa aqui, que é a diferença de massa de acordo com o número de isótopos que você adicionou nos seus resíduos de aminoácidos que estão ali presentes na sua proteína, não é isso? Então, quando eu faço o extract em cromatograma, eles saem exatamente no mesmo tempo de retenção, com uma diferença de massa, mas eu tenho o meu leve, o meu pesado aqui em vermelho e o meu leve aqui em preto. E aí eu posso comparar a área do pico do meu pesado com a área do pico do meu leve para fazer uma quantificação relativa nesse caso aí. Então, quando eu vejo aqui o meu peptídeo nativo e o meu peptídeo pesado, meu tempo de retenção aqui, eu vejo eles saindo exatamente no mesmo tempo. Se eu uso um V para detectar isso, eles saem exatamente no mesmo tempo. Mas na minha espectrometria de massa, quando eu analiso no espectro de massa, eles saem em diferenças de massas específicas aí. Não é isso? Porque eu adicionei isótopos pesados, né? E existem estratégias de quando e como eu vou adicionar esses isótopos pesados, não é isso? Então, eu posso fazer uma marcação metabólica, onde eu alimento as minhas células, ou o meu camundongo, até a gente vai ver camundongo aí, também nesse caso, onde eu dou o meio de cultura para a célula, ele é depletado de aminoácidos como lisina e arginina, por exemplo, e eu adiciono, suplemento esse meio de cultura, são meios especiais, onde eu adiciono os aminoácidos de lisina e arginina marcados isotopicamente. Eu vou mostrar a estrutura dele para frente aí, de um aminoácido marcado, mas basicamente é substituir os resíduos, os átomos de carbono 12 por carbono 13, e ele fica pesado, normalmente de 8, 10 Daltons de diferença, ou 6 Daltons de diferença, dependendo do resíduo de aminoácido que você marcou, ou a quantidade de átomos que você marcou no resíduo. E a célula, como aquele é aminoácido essencial, a célula incorpora aquilo em todas as suas proteínas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso marcar a minha célula na condição A, que é essa condição aqui, e a condição B, que eu quero comparar, não é isso? E como eu marquei já a célula em si, eu já posso combinar as duas células imediatamente, na mesma quantidade, obviamente, de células, não é isso? Mesmo número de células, normalmente você faz uma contagem de células, e já faço a lise, a purificação, a preparação da proteína, a geração dos peptídeos, tudo combinado, tudo no mesmo tubo. Faço a aquisição dos dados de MS e análise de dados, tudo acontece ao mesmo tempo combinado. Então, a variabilidade da minha amostra é muito pequena. Ou posso fazer marcações químicas. Como eu vou mostrar para vocês, eu posso fazer marcações químicas. Ou seja, eu tenho a condição A, a condição B, eu faço uma lise, uma purificação, por exemplo, ou fracionamento de uma organela específica, e aí eu tenho que fazer em paralelo. Mas aí, a partir do momento que eu obtenho as minhas proteínas, eu posso marcar quimicamente. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente marca quimicamente uma proteína, ou um pool de proteínas que estão ali na minha sopa de proteínas, não é isso? E a partir que eu marco as minhas proteínas com penduricalho, contendo um isótopo leve e um isótopo pesado, então nesse caso aqui o isótopo leve, nesse caso aqui todas as proteínas com isótopo pesado. E aí eu já posso combinar em nível proteico e aí fazer a digestão combinada, análise de dados, de tudo isso, com a amostra combinada. Se eu faço a marcação dos peptídeos, aí eu só vou combinar quando eu obter os peptídeos. E aí nos peptídeos, que é o caso do iTrack e do TMT, eu tenho a versão leve do meu peptídeo e a outra versão pesada do meu peptídeo, não é isso? No caso do iTrack, na verdade, são isóbaros, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa marcação que obtém uma massa molecular idêntica, mas com isótopos diferentes que a gente obtém na fragmentação. E aí tudo acontece em paralelo. Ou eu posso fazer a quantificação absoluta do meu peptídeo, onde eu faço o spike-in de um peptídeo pesado, onde eu sei exatamente a quantidade daquele peptídeo que eu adicionei, a quantidade em femtomols, por exemplo, ou picomols, ou seja lá a concentração que eu tenho, atomol. E aí eu tenho esse meu peptídeo chega em paralelo na purificação, a proteína. E aí, o que acontece? Quando eu obtenho os meus peptídeos, eu vou lá e adicionei o meu spike. Nesse momento aqui, eu consigo fazer tudo em paralelo, na análise no meu espectrômetro de massa. Porque eu adicionei a versão pesada no meu peptídeo e a versão leve foi acompanhando em paralelo até que eu juntei minhas amostras aqui. E aí, pela área do peptídeo marcado, que eu sei exatamente quanto eu tenho do meu peptídeo, eu consigo comparar com a área do meu peptídeo endógeno, do extract em cromatograma, do XIC, e aí estimar por uma curva de calibração
a quantidade que eu tenho do meu peptídeo endógeno ali dentro da amostra. A limitação, que depois a gente vai ver como solucionar isso, é que o meu peptídeo, apesar de eu fazer o spike no início da minha amostra, o peptídeo que eu adicionei aqui, marcado isotopicamente, ele só vai surgir a versão leve quando eu digerir a minha proteína. Então, todas as variáveis que estão acontecendo aqui, que o meu peptídeo pesado não está mimetizando, porque ele já é um peptídeo, não é uma proteína aqui, a minha proteína pesada, o peptídeo só vai surgir quando eu digerir ela com tripsina, não é isso? E a extremidade máxima, onde tudo acontece em paralelo, menos análise de dados, é quando eu tenho label free, onde eu não tenho marcação, onde eu tenho uma condição A, uma condição B, os dois são leves, mas eu corro tudo em paralelo, ou seja, aquisição de dados, fracionamento, aquisição do espectrômetro de massa, da condição 1 e da condição 2, e depois eu analiso os dados. Então, aqui a variabilidade é maior em comparação, por exemplo, com uma marcação metabólica, onde você tem uma variabilidade muito maior das replicatas, por exemplo, ou da aquisição de dados, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu peguei as minhas células, juntei, e tudo depois está acontecendo dentro do mesmo tubo, né? Então, diminui a minha variabilidade. Então, a marcação metabólica aí, as vantagens, como eu comentei, que as amostras podem ser combinadas diretamente depois da lise, ou até antes. Se você fizer a contagem do número de células que você está adicionando, você pode fazer a lise das duas células, a célula leve e a célula pesada, ao mesmo tempo, não é isso? E a quantificação de proteína sem os métodos baseados em isótopos, obviamente ela tem uma acurácia menor, não é isso? Que é o label free que a gente comentou. Então, aqui está a marcação metabólica, que já foi feita em vários organismos, mas aqui mostrando, por exemplo, em drosófila, não é isso? Onde você combina as amostras, ou combina as drosófilas aqui, pega a drosófila pesada, a drosófila leve, bota no mesmo tubo, faz a lise, obtém os peptídeos, obtém as proteínas, obtém os peptídeos, faz análise no espectrômetro de massa, e o mesmo peptídeo vai ter a versão leve e a versão pesada. A versão leve veio dessa mosquinha aqui, a versão pesada veio dessa outra mosquinha aqui. Não é isso? Ou faço uma marcação metabólica em proteína, como eu já comentei, onde eu tenho o camundongo na condição A, o camundongo na condição B, eu faço a preparação da amostra do meu camundongo, obtenho as proteínas, e aí marco a proteína leve, a proteína pesada, combino, obtenho os peptídeos, e aí no espectro de NSMS. E no caso da marcação de peptídeos, essa combinação acontece no nível de peptídeo. É mais ou menos um slide um pouco redundante, mas só para fixar um pouco mais aí. E como é que eu posso marcar, né, os meus peptídeos de uma forma usando isótopos leves e isótopos pesados? Então, eu posso marcar, que aqui está um peptídeo aqui que eu estou mostrando, não é isso? Eu posso usar reagentes que reagem com N-terminal, não é isso? Então, com N-terminal da minha proteína, com epsilon-amina de lisina, por exemplo, são reagentes que reagem com epsilon-amina de lisina, reagem com a minha sulfidrila, ou com um ácido carboxílico da cadeia lateral de aspartico ou glutâmico, ou do C-terminal da minha proteína. E aí tem uma lista de reagentes aqui que você pode reagir com esses grupos funcionais aqui, e que você tem a versão leve e a versão pesada. Então, num grupo de proteínas que você quer comparar, você tem a condição A, você marca com aquele reagente sem ter isótopos pesados, e o outro reagente, você adiciona isótopos pesados aqui, ó. Por exemplo, carbono 13, deutério, e aí, dependendo do reagente, você vai ter combinações diferentes. E aí você vai ter a opção do marcado leve e o marcado pesado, você vai combinar eles, e aí, consequentemente, você vai analisar, e no espectro de massa vai ser essa diferença de massa. Então, inicialmente, uma proposta muito simples, que foi uma das primeiras propostas dessa marcação, foi usar uma iodacetamida, obviamente. Se a gente faz redução e alquilação, a alquilação é feita com iodacetamida, por que não, em um grupo, eu usar uma iodacetamida sem isótopos pesados, ou seja, a versão leve, e no outro eu usar com isótopos pesados uma iodacetamida marcada isotopicamente. E aí eu tenho dois grupos, eu combino esses grupos, analiso no meu espectrômetro de massa, e aí os peptídeos vai ter uma diferença de massa, e eu vou poder quantificar, então, essa diferença, porque eles vão ionizar na mesma eficiência, não é isso? Mas isso é uma marcação química que eu adicionei ali, né? É um penduricário químico aí, que eu adicionei. Então, eu vou falar agora especificamente de um tipo de marcação que é chamado de SILAC,
ficou muito famosa, foi muito usada, mas agora está caindo um pouco de desuso, porque é justamente uma marcação muito cara, é a marcação em cultura. Então, o SciLac é definido como Stable Isotope Labeling of Amino Acid in Cell Culture. Então, eu faço a marcação dos meus aminoácidos em cultura. Então, eu cresço as minhas células, como eu já comentei com vocês, contendo aminoácidos pesados. Aqui, para mostrar para vocês, por exemplo, a minha arginina, se eu marcar com a arginina, eu posso ter esses carbonos todos aqui da estrutura da arginina, que eu posso substituir por carbono 13. E tenho esses nitrogênios aqui, ó, da estrutura da minha arginina, que eu posso substituir por nitrogênio 15. E aí eu posso combinar em até 3 modos de marcação. A marcação totalmente leve, onde eu uso os isótopos só de carbono 12 e nitrogênio 14. Então, o meu aminoácido é totalmente leve, por exemplo, no meu controle. A condição intermediária, onde eu marco todos os carbonos com carbono 13, e aí eu tenho 6 Daltons de diferença, não é isso? Porque o carbono 12 para o carbono 13 é 1 Dalton de diferença. Então, eu tenho 6 Daltons de diferença aqui. E aí, a versão mais pesada do que essa ainda, onde eu tenho os 4 nitrogênios marcados com nitrogênio 15. Então, quando eu olhar o mesmo peptídeo marcado, eu vou ter o peptídeo com pico monoisotópico e uma diferença de 6 Daltons para a versão intermediária. E depois uma diferença de 10 Daltons da versão leve para a versão totalmente pesada. Ou seja, eu posso ter 3 condições experimentais dentro do mesmo experimento para quantificar. O problema é que isso só funciona em células que têm esses aminoácidos como aminoácidos essenciais, não é isso? Então, eu tenho que suprimir a célula, suprir a célula com esse aminoácido essencial, não é isso? E ela vai absorver esse aminoácido, eu tenho que ter certeza que esse aminoácido não vai ser convertido em outra coisa e vai ser todo incorporado em proteína. Então, primeiro eu tenho que medir a eficiência de incorporação desse aminoácido, né? Eu vou mostrar como. E a quantificação é limitada para proteínas e peptídeos que contêm esse aminoácido marcado, não é isso? Então, por isso que normalmente se usa lisina e arginina nesse caso, porque normalmente quando você usa tripsina, praticamente todos os peptídeos vão ter o C terminal como lisina e arginina. Então, praticamente todos os peptídeos vão ser quantificáveis aí, usando esse aminoácido pesado, né? O problema é que você só pode usar essa estratégia em células que só crescem livres de soro fetal bovino. Como vocês sabem, para eu ter a maioria das células que eu faço em cultura em laboratório, ou uma grande parte delas, eu vou precisar adicionar no meu meio de cultura o soro fetal bovino. É isso? E quando eu adiciono o soro fetal bovino, eu estou adicionando aminoácidos ali, não é isso? E aminoácidos, obviamente, não marcados, porque o meu boi não foi marcado isotopicamente, né? E aí, então, tem que usar células que não requerem o soro fetal bovino para o crescimento. Então, essa foi uma das grandes limitações também. Isso foi melhorado recentemente pela utilização de soro fetal bovino dialisado, onde você tira uma grande quantidade das proteínas majoritárias ou peptídeos majoritários e fica só com as pequenas moléculas de soro fetal bovino e parece que ele funciona relativamente bem para o crescimento das células, só mantendo as pequenas moléculas. Ele mostra a eficiência dele, da utilização dele, mesmo utilizando só pequenas moléculas. Não é isso? Então, aqui está o esquema mostrando como é que é a incorporação desse aminoácido, não é isso? Eu tenho lá a minha célula, não é isso? E aí vamos considerar que essa célula eu quero tratar com alguma coisa em comparação com essa outra célula que eu vou marcar, não é isso? A minha célula, eu faço o split dela aqui e continuo crescendo, né? Geração 1, geração 2, geração 3, e aí vou repicando as minhas células, não é isso? Repicando as minhas células na placa de cultura. O meu aminoácido está sempre na forma leve, não é isso? Já no meu meio de cultura aqui, o que acontece? Ele começa na forma leve, eu incorporo o aminoácido, vou começando a incorporar o aminoácido, ele vai se transformando praticamente em todas as proteínas no aminoácido pesado, até que no final eu praticamente não tenho sinal nenhum do leve e todas as minhas proteínas estão marcadas isotopicamente com o meu aminoácido pesado. Então, normalmente eu vou ter que esperar aqui pelo menos 3 gerações aí da minha célula para ter uma certeza de que eu tenho uma eficiência de marcação. Então, como é que eu tenho certeza da eficiência de marcação? Eu posso lisar essa célula aqui, injetar no meu espectrômetro de massa e ver se a quantidade de sinal que eu tenho do leve ainda do meu marcado. E eu tenho que ter uma eficiência de marcação normalmente utilizada acima de 90% ou de 95%, dependendo do critério do pesquisador. Mas aonde o sinal aqui está bem pequenininho do meu leve.
para não interferir na minha quantificação. Aí eu combino essa célula com essa célula aqui e faço a quantificação relativa desse sinal leve, pesado com esse sinal leve aqui nas minhas células, não é isso? O problema é que existem alguns casos, então esse foi um problema inicial, é que a arginina, por exemplo, dentro da célula, ela é convertida por uma via metabólica em prolina, não é isso? Então, isso dificulta um pouco, e aí eles tiveram que otimizar isso pela dando sempre uma quantidade, sempre no limite que a célula precisava de arginina. Se você desse em excesso a arginina, o que acontece é que você tinha uma conversão para prolina ali, então, consequentemente, atrapalhava a sua quantificação. Por quê? Ficava como esse caso aqui de um espectro de massa. Olha aqui, ó. Eu tenho esse peptídeo aqui, ó, que tem esses 2 resíduos de prolina aqui no meio, 3 resíduos de prolina aqui no meio, e as minhas argininas aqui que estão presentes aqui, não é isso? Então, o que acontece? Eu tenho, nesse caso, 2 fosforilações aqui também, e eu marquei com arginina contendo 6 carbonos 13, não é isso? Então, eu tenho aqui a minha versão leve, não é isso? Contendo 6 carbonos 12, de massa 12, a minha versão leve, a minha versão pesada, e a minha versão pesada em que a prolina foi convertida também na sua versão pesada. Ou seja, aqui, ó, carbono 13, 5 carbonos 13 da minha prolina, que estavam na forma pesada também. Por quê? Porque, na verdade, dentro da célula, eu estava convertendo a arginina em prolina, e aí eu tinha esse pico contaminante aqui presente da prolina ali dentro. Então, se dificultava muito a análise, então foi tendo que ser otimizado a quantidade que você dava para a sua célula em cultura de arginina para minimizar essa conversão para prolina. Não é isso? E aí foram feitos vários trabalhos explorando essa capacidade interessante de você combinar as amostras em condições diferentes, usando organismos diferentes. Então, olha que legal isso aqui. Foram estratégias que foram barateando um pouco essa aquisição, né? Então, eles começaram a pensar em marcar, por exemplo, C. elegans, que é esse vermezinho aqui, né, que é muito usado como o organismo modelo para estudo de biologia, bioquímica e genética. E aí você tem a versão leve dele e a versão pesada. Mas olha que interessante. Eu não precisava mais agora. C. elegans basicamente é alimentado com bactérias, Escherichia coli. Você bota numa placa de Petri, cresce Escherichia coli e os verminhos vão crescendo ali comendo Escherichia coli. Então se tornou muito mais barato, porque agora eu podia usar uma Escherichia coli modificada geneticamente para ter uma lisina essencial dentro dele, ou seja, mutava alguma proteína da via de síntese de lisina, marcava isotopicamente o crescimento da minha Escherichia coli, que é muito mais barato isotopicamente, e depois botava os vermezinhos, os C. elegans, para comer as bactérias marcadas e, consequentemente, eles ficavam marcados. Então, e aí, eles metabolicamente ficavam marcados, e aí eu podia fazer estudos, então, fazendo a quantificação, não é isso? Das proteínas que estavam, e descobrindo as proteínas que estavam upregulated e downregulated, ou seja, reguladas para cima ou para baixo, não é isso? Em termos de quantificação, mediante, aqui nesse caso desse trabalho, mediante um knockdown, ou seja, um silenciamento através do RNAi de uma proteína específica, que era um hormônio, um receptor de hormônio 49. E aí, vendo as proteínas que estavam diferentemente reguladas, aí nessa condição, usando essa diferença de 8 Daltons na versão leve para a versão pesada, usando uma lisina 0 e uma lisina 8, onde eu tinha 8 Daltons de diferença entre elas. É isso. E aí foi ampliando. Aí o grupo teve uma disputa entre o grupo do Matthias Mann junto com Johnny Yates, mas esse caso aí, no caso, é o Johnny Yates mostrando, que acho que foi o primeiro a mostrar isso, que é a marcação metabólica de camundongos, não é isso? Então, na verdade, você fazia uma lisina, uma dieta livre de lisina e adicionava a lisina marcada metabolicamente. Extremamente caro, né? Obviamente. Diziam que o preço de um camundongo crescer no laboratório era um preço do salário de um aluno de doutorado. Então, a maior felicidade é quando matava o camundongo. Opa, vamos matar o camundongo, que aí diminuía aquele custo que o laboratório estava tendo. E, como vocês podem ver aqui, você tinha que crescer em 2 gerações. O F2, que estava completamente marcado. Então, você não marcava só o F1, você marcava o F2, ou seja, o filhote, para garantir que estava 100% na marcação. Com essa lisina marcada aqui,
contendo os carbonos 13 aqui marcados com uma diferença de 6 Daltons do leve e pesado. Então, o F2 ficava totalmente marcado. Não é isso? E o legal agora que eu posso extrair todos os órgãos, né? Isso, o cérebro, o fígado, o pulmão, o coração e por aí vai, ou todos os órgãos ali que estão do camundongo, guardar aquela parte metabólica, se aquele camundongo for meu controle, crescido em condições normais, e agora cresceu outro camundongo de forma leve na condição experimental que eu quero testar, por exemplo, sobre o tratamento de uma droga especificamente. E aí usar, por exemplo, um pedaço do fígado do meu camundongo marcado, combinar com um pedaço do fígado do meu leve e ver que proteínas ficam diferentemente reguladas quando eu trato um camundongo específico com uma droga específica, não é isso? Então, posso usar isso como padrão de metabólico aí. Deixa eu ver o que temos aqui. Vou comentar esse slide e aí, pessoal, a gente vai dar uma pausazinha porque eu preciso beber uma água e também acho que vocês talvez também precisem beber uma aguinha ou ir no banheiro. Mas só para mostrar esse slide aqui interessante, de um trabalho que eu achei na literatura, que é uma marcação metabólica em humanos. Então, imagina se isso poderia acontecer hoje, né? Isso foi na década de 70, obviamente os comitês de ética hoje provavelmente não aprovariam, apesar de ser uma marcação metabólica, obviamente com isótopos não radioativos, né? Mas mesmo assim, eles fizeram a marcação em urina e olharam metabólitos, que na verdade eram derivados de aminoácido, né? De valina, leucina, alimentando os seres humanos com leucina adulterada. Então, era uma marcação metabólica através de leucina adulterada e olhando os subprodutos na urina. Isso foi na Alemanha Oriental, não é isso? Na década de 70. Nunca mais ouvi falar de marcação metabólica em humanos. Talvez a gente consiga aí convencer algum aluno ou algum professor a fazer uma marcação metabólica dele mesmo, mas acho que vai ser difícil, né? E os comitês de éticas com certeza não vão aprovar isso. Apesar de eu achar que não teria grandes problemas, já que é um isótopo não radioativo, né? Pessoal, eu vou pausar aqui a gravação e a gente dá um intervalinho, tá bom? Vou pausar aqui, deixa eu ver aqui. Pum. Eu vou...